pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês de um tema muito importante, prevenção de acidentes. Vocês sabiam que existe uma estatística que para cada um acidente grave existem 30 acidentes com afastamento, 300 acidentes sem afastamento e 30 mil condições de risco, desvios, que muitas vezes não são reportados? Então, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o formulário de identificação de desvios. Esse formulário a gente vai fazer entrega para todos os sites com operação da Ecogem, para justamente estimular a identificação dessas condições de risco. Se nós conseguirmos reportar todas essas condições de risco e eliminar elas, muito provavelmente a gente vai ficar mais longe dessa ponta da pirâmide, desse acidente grave ou acidentes com afastamento. Então eu vou apresentar para vocês cada campo aqui e explicar como preencher. Eu conto com a colaboração de todos do site, todos os coordenadores, operadores, técnicos de manutenção que façam uso desse formulário. Comecem a criar um hábito de reporte dessas situações. Só assim nós conseguiremos evitar os acidentes, preservar a saúde e a vida de todos vocês. Obrigada! Pessoal, esse é o formulário de identificação de desvios. Nele é possível reportar 3 situações: incidente, ato inseguro e condição insegura. Vou falar rapidamente sobre cada uma dessas 3 situações para que vocês possam compreender e, se visualizar alguma dessas 3 opções, poder preencher da forma correta. Um incidente ou quase acidente é uma situação que ocorre de maneira inesperada. Trata-se de um evento que não causa lesão, mas poderia causar. Então, como alguns exemplos, temos uma ferramenta que pode cair em um local e não machucar ninguém, mas se estivesse passando uma pessoa no momento que a ferramenta caiu, poderia ter atingido uma pessoa. Um piso molhado que o colaborador desviou porque ele viu aquela situação, mas ele poderia não ter desviado e ter escorregado, se machucado, provocado um acidente. Então, o incidente é o tipo de situação que em algum momento você pode evitar, mas outra pessoa desatenta pode causar um acidente. Então é importante, se você enxergar algum tipo dessas situações, você deve preencher o formulário para que a gente possa tomar alguma ação com relação a esse tipo de situação. Agora, com relação ao ato inseguro, ele pode ser entendido como violações comportamentais de regras de segurança pré-estabelecidas. O modo como a pessoa se expõe consciente ou inconscientemente ao risco de acidentes. Sintetizando, é aquilo que o funcionário sabe que não pode fazer, mesmo assim vai lá e faz. Como alguns exemplos temos: desrespeitar as normas de sinalização de segurança, deixar de usar EPIs, colocar o corpo ou parte dele em lugar perigoso, usar máquinas e equipamentos sem habilitação ou sem capacitação, sobrecarregar equipamentos ou sistemas, improviso ou uso de ferramentas inadequadas. A última situação é a condição insegura. Ela está relacionada às condições de risco encontradas no local de trabalho e que, de alguma forma, podem provocar um incidente ou um acidente. Basicamente, é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador. Como exemplo, temos andaimes defeituosos, inadequados, escadas sem proteção, sem fixação correta,
EPIs de má qualidade, danificados ou sem certificação, pisos molhados ou escorregadios, falta de treinamento para executar qualquer tarefa e daí por diante. Esses foram apenas alguns exemplos para ilustrar esses tipos de situações que poderão ser reportados neste formulário. Então, passando rapidamente sobre os itens, a gente tem o primeiro, o site. O site, neste campo, precisa ser preenchido qual site que foi encontrado esse desvio. O nome do colaborador e o cargo são opcionais. Você pode se identificar se você se sentir confortável, mas nós entendemos também se em alguma situação você não se sentir confortável de se expor, pode deixar esse campo em branco. Depois, temos o tipo da ocorrência. Então, é nesse campo que a gente vai marcar com um X se a situação que a gente encontrou, que a gente vai reportar, é um incidente, é um ato inseguro ou uma condição insegura. Depois, nós temos uma descrição detalhada. Então, a partir desse ponto, nós vamos dar mais detalhes sobre essa condição que a gente encontrou. Então, nós temos a data, o horário e o local. Como nós já descrevemos o site no campo acima, este local está relacionado ao local exato da onde foi encontrado a condição de desvio. Pode ser, como exemplo, o GG1, o GG2, painel, chiller. É uma informação que especifica exatamente o local que você encontrou essa condição. Nesse campo abaixo tem o relato do ocorrido, situação encontrada. Então aqui você vai descrever o que você encontrou. Lembrando daqueles exemplos que eu disse acima, se você encontrou alguma situação que se encaixa naquele perfil, você vai descrever com mais detalhes o possível. Considerando que você não queira colocar o seu nome, quanto mais detalhes você passar, fica melhor para nossa compreensão e plano de ação. Após, nós temos aqui a descrição dos impactos. Aqui nós devemos marcar com X o que está envolvido com essa situação que a gente encontrou. Tem funcionário, tem edificação, equipamento, meio ambiente, veículo, incêndio, materiais, terceiros, outros. Aqui pode ser assinalado com X mais de uma opção. O próximo passo é identificar o que foi feito a respeito. Qual foi a ação imediata para aquela condição de risco encontrada, aquele ato inseguro, condição insegura? Foi tomada alguma ação? A área foi sinalizada? Foi isolada? O risco foi eliminado? Então é importante que mesmo que você encontrou uma situação de risco e você tomou as devidas providências, você colocar aqui e reportar para a gente, porque se a gente, por um lado, vai verificar condições que não foram atendidas, é interessante também a gente colocar o que foi atendido, o que vocês conseguiram já resolver com ações imediatas. Aí no próximo campo, a gente tem os danos. Aqui você vai assinalar se houve ou não danos naquela condição encontrada. Então, se houve danos ao meio ambiente, por exemplo, se teve um derramamento de óleo ou algum líquido que foi para a rede de esgoto, se teve um dano a um funcionário, um equipamento, a terceiros ou outros. Então, deve ser assinalado com X. Para situações em que houve danos, pode ser assinalado mais de uma opção. E aqui nós temos o último campo. Como evitar novas ocorrências? Existe alguma ação que poderia ter evitado o ocorrido? Você consegue nos dizer se tivesse uma atitude pelo colaborador ou pelo terceiro,
ou qualquer outra pessoa teria evitado isso? Então, é importante a gente reportar essas situações. Aqui a última instrução é a seguinte. Se você deve ter se perguntando, tudo bem, eu recebi esse formulário e agora? Como que vai chegar até o pessoal da segurança? O técnico de segurança, ele vem aqui no site uma vez por ano, ou não, ele vem uma vez por semana. Então, como que eu vou enviar essas informações para ele? Então, em posse do formulário, você vai destacar a folha que você preencheu, vai tirar uma foto ou digitalizar. Então, você pode escolher as duas opções. Ou pode enviar para o e-mail segurançadotrabalho@ecogembrasil.com.br ou pode mandar também a foto desse formulário pelo WhatsApp. Aqui você pode ficar à vontade também, se de repente você fez uma foto para comprovar essa situação encontrada e nos enviar. Nós vamos receber, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, e daí vamos tomar as ações necessárias, comunicar os responsáveis para sanar essas pendências, esses desvios, de maneira a evitar que algum acidente ocorra. Importante falar para vocês que o formulário deve estar chegando aí no site de vocês entre o fim dessa semana e o início da primeira semana de agosto. Deixem um local com uma visibilidade alta para estar sempre lembrando, né, de reportar essas situações. E se caso vocês ainda tenham alguma dúvida, entre em contato com a gente, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Conto com a colaboração de todos, como eu disse no início do vídeo. Segurança é um hábito que a gente cria e ele é um hábito diário. Então, nós vamos, com o uso do formulário, nós devemos melhorar a nossa percepção de risco. Nós não podemos se acostumar com situações de risco. Nós temos que identificar e procurar maneiras de sanar pendências de maneira que vamos evitar todos os tipos de acidentes dentro da nossa empresa. Muito obrigada a todos.